Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal e hoje nós iremos falar sobre algumas condições que podem afetar o sistema genital masculino. E para falar dessas condições, nós primeiro precisamos relembrar quais são os componentes que fazem parte desse sistema. O trato genital masculino, que também pode ser chamado de sistema genital masculino, é formado pelos testículos, pelo epidídimo que fica ali próximo aos testículos, né? A partir desse epidídimo, nós vamos ter o canal deferente, né? Um ducto que sai e vem até o encontro de um ducto que sai aqui da vesícula seminal, que também faz parte desse sistema, né? Eles se unem na próstata e lá na próstata eles também se unem com o canal que vem da bexiga, certo? E aí eles se tornam um só canal e é esse canal que passa, né, pelo pênis e é por esse canal que vai sair tanto a urina, né, quanto também os líquidos produzidos por esse trato genital masculino. E quando nós falamos, né, das condições que podem afetar esse trato genital, nós iremos falar de condições que muitas vezes elas estão associadas a determinadas estruturas. E nós iremos iniciar falando sobre o pênis. O pênis ele é formado por dois corpos cavernosos, né, e um corpo esponjoso. Ele pode ser afetado tanto por anomalias congênitas, mas também ele pode sofrer processos inflamatórios que podem ser de origem infecciosa ou não, e tumores também podem acabar afetando essa região. As infecções que podem causar essas inflamações, elas podem ser infecções comuns, mas elas também podem ser infecções venéreas, né, que geralmente se iniciam com uma lesão anterior que acontece nesse pênis. Das anomalias congênitas que podem acabar afetando, né, essa estrutura, as mais comuns são as hipospádias e epispádias e a fimose, que acredito eu que é a mais conhecida de todas. As hipospádias e epispádias são malformações, né, do sulco uretral e do canal uretral que criam aberturas anormais e essas aberturas elas podem se encontrar tanto na superfície ventral do pênis, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem A, que é um caso de hipospádias, como na superfície dorsal do pênis, que a gente vê aqui nessa figura B. E aí elas são chamadas de epispádias, certo? Qualquer uma dessas duas anormalidades, ela pode também estar associada a outros tipos de malformações, como alguns problemas testiculares, certo? E problemas do trato urinário. Além da inserção anormal, né, desse canal, que aqui na imagem está bem próximo ao local, né, que seria o comum, mas que pode se localizar em vários níveis, tanto hipospádias quanto epispádias, além desse caminho anormal, esse ducto ele também pode sofrer estenose, né, o que vai dificultar a saída da urina, como também o processo de ejaculação. E essa questão da ejaculação, ela também vai acabar afetando a fertilidade masculina, porque como o canal ele está localizado, né, nas regiões mais laterais do pênis, então ele perde um pouco do direcionamento daquele líquido ejaculatório. Outra condição que comumente pode afetar o pênis e que é bastante conhecido é a fimose, né? A fimose acontece quando essa região aqui, mostrada na imagem, que é o prepúcio, que é essa pele que recobre a glande, né, peniana, ela não consegue ser retraída, certo? E aí essa condição ela vai ser designada como fimose. Essa condição, como nós estamos falando, ela pode ser congênita, né, quando por algum motivo
essa região do prepúcio, ela pode nascer com mais tecido e com menos elasticidade, o que vai impedir essa retração, mas ela também pode acontecer por processos inflamatórios recorrentes, né? Mas aí já não seria uma anomalia congênita, já seria uma condição associada, né, a cicatrizações daquela região. As inflamações, né, que acabam acometendo o pênis, elas envolvem geralmente a glande ou o prepúcio. Essas infecções, elas podem ser específicas, né, como por exemplo, causadas por algumas bactérias, né, como causadores da sífilis, da gonorreia, mas também causadas por alguns vírus, como é o exemplo da herpes genital. Mas também essas infecções, elas podem ser inespecíficas, né? E quando elas são inespecíficas, nós chamamos elas de balanopostite. A balanopostite é uma infecção da glândula do prepúcio causada por uma variedade de organismos, né? Entre elas as bactérias, mas também pode ser causada por alguns fungos, né? Como a Candida albicans, que pode afetar. E essa balanopostite, ela pode estar ligada, né, à fimose, porque como a gente falou, a fimose ela pode acontecer de forma congênita, mas ela também pode estar associada aos processos inflamatórios. Então, esse tipo de fimose, ela está muito relacionada com uma higiene local insatisfatória. Essa higiene insatisfatória vai promover o esmegma. Nessa figura aqui a gente está representando com essa bolinha aqui amarela esverdeada o esmegma. O esmegma é um acúmulo de bactérias, de pele, né, de sujeiras e que pode se acumula principalmente entre a glande e o prepúcio, certo? E esse esmegma ele acaba sendo um irritante daquela região e vai promovendo vários processos inflamatórios e várias cicatrizações. Essa cicatrização, né, a gente sabe que com o tempo, esses processos cicatriciais, eles fazem com que os tecidos eles percam aquelas capacidades iniciais que ele tinha, como a elasticidade. Né? Muitas vezes esse tecido ele é substituído por um tecido que já não possui mais aquela elasticidade inicial. E isso pode ser, né, um dos promoventes da fimose. E nesse caso, né, como a gente está falando, é uma fimose que não é congênita, é uma fimose que é causada por processos inflamatórios recorrentes. Das condições patológicas que afetam os testículos e o epidídimo, a mais comum é a criptorquidia. A criptorquidia é uma anomalia congênita e ela representa uma falha que pode ser completa ou parcial da descida dos testículos. Os testículos eles são formados na região abdominal, né, e depois eles descem até a bolsa escrotal. E aí nessa descida, né, pode ter algum evento que acabe atrapalhando como deveria acontecer essa descida. Essa descida ela é dividida em duas fases que são morfologicamente e hormonalmente distintas. Né? A primeira fase é a fase transabdominal, onde o testículo ele vai, né, ficar, se houver essa parada na descida, ele vai ficar situado no abdômen inferior ou geralmente ali na parte pélvica, né, no começo da parte pélvica. E a segunda fase, que é a fase ignoescrotal. Né? E aí, como já fala, né, a palavra ignoescrotal, se houver essa parada na descida, geralmente eles ficam na região ignal, entre a região ignal e a bolsa escrotal. Essa fase ela é dependente de andrógenos e é geralmente nessa fase que vai acontecer essa parada. Apesar dela estar associada com uma diminuição, né, de hormônios andrógenos, ainda não estão bem estabelecidos quais tipos de distúrbios hormonais poderiam levar à criptorquidia, certo? Porém, quando ela está relacionada com outros eventos, né, como, por exemplo, as hipospádias e epispádias,
são indícios mais fortes ainda, né, de que houveram problemas hormonais ligados a essas anomalias congênitas. Geralmente, essa condição ela acontece unilateralmente, né, ou seja, apenas um dos testículos vai sofrer esse problema, né, de descida, e geralmente é detectado, né, no exame médico ou até pela mãe da criança, que vai notar que um dos, né, sacos escrotais ele está vazio. Outros exames podem ser feitos, né, para realmente saber a localização daquele testículo, então é comum se fazer a ultrassonografia, e é importante promover que esse testículo ele vá para a bolsa escrotal. Pode ser realizado um tratamento, né? Geralmente esse tratamento é indicado logo de início, quando se percebe a ausência desse testículo, e não é recomendado que espere mais do que um ano. Então a criança inicia o tratamento, né, o bebê, e aí se por volta de um ano até 2 anos aquele testículo ele não descer, é indicada a cirurgia, né, para que se coloque o testículo no local correto. Quanto mais tempo esse testículo ele passa na cavidade abdominal ou inguinal, pode acontecer problemas no seu desenvolvimento. E esse testículo ele pode ter a perda total de sua função. Além disso, né, essa criptorquidia ela está associada a um aumento, né, de cânceres de testículo. Então, essa retirada, né, que pode ser cirúrgica, ela é importante também na prevenção desse risco. Dos distúrbios vasculares que podem acabar afetando, né, o sistema genital masculino, a torção é uma das condições mais graves. Né? A torção ela acontece no cordão espermático, ali, né, na região de drenagem venosa do testículo, e se não for tratada, ela pode levar a um infarto testicular. Né? As artérias elas vão pelo bloqueio, né, elas vão acabar levando a uma congestão vascular, e essa congestão ela pode levar ao infarto hemorrágico. E essa situação ela é uma situação de emergência, né? E pode acontecer a perda total da função ali daquele testículo. A torção ela pode acontecer, ela é dividida, né, de duas formas: a torção neonatal e a torção em adultos. A torção neonatal, ela geralmente acontece dentro do útero ou logo após o nascimento e não está associada a nenhum defeito anatômico. Já a torção em adultos, né, ela geralmente acontece na adolescência, e ela é caracterizada por uma dor testicular de início súbito. E essa dor testicular ela pode acontecer em várias situações, né? Até mesmo com a pessoa dormindo. Então, não se sabe muito bem o que pode levar a acontecer essa torção, mas acredita que essa torção em adultos ela decorre de um defeito anatômico, e geralmente esse defeito anatômico acontece nos dois testículos. Então, quando acontece uma torção em um adulto em um testículo, cirurgicamente já se prende o outro testículo para que não ocorra, né, também uma torção nesse testículo. Porque, como a gente já falou, né, pode acontecer um infarto hemorrágico ali naquela região e acabar acontecendo a perda do testículo. Né? Mas dependendo da urgência com que essa torção ela for tratada, né, esse testículo ele pode voltar a funcionar normalmente. Algumas condições também que afetam o sistema genital masculino são as lesões diversas da túnica vaginal. Né? Apesar do nome túnica vaginal, algumas pessoas já associarem ao sistema genital feminino, né? A túnica vaginal ela é uma bolsa, essa bolsa que também cobre ali a região dos testículos, certo? E ela é derivada do processo vaginal do peritônio, que vai acontecer tanto nas mulheres quanto nos homens, né? Só que nos homens vai, né, proceder a formação dos testículos
né, e do saco escrotal. Esses processos que atingem, essas lesões que atingem a túnica vaginal, elas são divididas em hidrocele, hematocele, quilocele, espermatocele e varicocele. Pelo nome já dá para a gente saber mais ou menos, né, o que é que cada condição, a que cada condição ela vai estar associada. A hidrocele, ela representa um aumento anormal, né, de um líquido que geralmente já existe ali naquela região, né, que é produzido para lubrificar os testículos, e aí, né, vai se notar um aumento que geralmente acontece por um desequilíbrio entre a produção e a absorção desse líquido. Né? Esse desequilíbrio ele pode ser causado, por exemplo, por alguns processos inflamatórios. E aí vai acontecer, né, o aumento ali na região da bolsa escrotal, que geralmente vai ser notado. Nesse caso de hidrocele, geralmente o médico utiliza uma iluminação e verifica que esse líquido ele é um líquido claro, translúcido, né? Ele verifica através da iluminação da bolsa escrotal. E essa condição, geralmente, quando você trata, né, a causa, como por exemplo, seria um processo inflamatório ou infeccioso, né, ela tende a melhorar. A hematocele também, né, vai representar um aumento lá do saco escrotal, mas, como o nome já diz, vai estar relacionado também à presença de sangue naquela região. E é muito comum acontecer, né, após algum trauma, que pode acontecer naquela região, mas também, por exemplo, do que a gente falou anteriormente, que é a torção, né? Ela pode acabar acumulando ali naquela região sangue. A quilocele, ela representa um aumento, né, de linfa na região testicular e ela é muito associada, né, à filariose. Acho que vocês já devem até ter visto alguma coisa com o professor Alan nesse sentido. A espermatocele ela é uma retenção de espermatozoides, né, ali naqueles ductos de saída ali do epidídimo, e elas são relativamente comuns, né, e acontecem em quase metade de todos os homens. Essa espermatocele ela pode, né, ser duradoura, mas ela também pode ser passageira. E aí, caso ela acabe, né, durando mais um tempo razoável, é importante que se procure um médico para que entenda aquela condição, né, e pode se realizar um processo cirúrgico, mas primeiro tem que entender por que é que está acontecendo aquela retenção de espermatozoides. E por último, né, a varicocele, que como o nome já diz, tem a ver, né, com as veias, e a varicocele ela é uma veia dilatada no cordão espermático, e essa dilatação, né, dessa veia, ela pode dificultar o retorno venoso e aí ela dificulta a circulação de sangue, né? E essa dificuldade na circulação de sangue vai acabar afetando, né, a qualidade do sêmen. Então, as varicoceles, elas podem ser assintomáticas, né, mas elas também podem causar algum aumento e aliar algum desconforto naquela região. E, né, dependendo do nível daquela varicocele, pode ser realizado uma correção cirúrgica, né, para permitir principalmente a viabilidade do sêmen daquele homem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a próstata. A próstata ela é um órgão retroperitoneal, certo? Que envolve, né, o colo da bexiga e a uretra. E ela é dividida em algumas zonas ou regiões, né? Que são elas a zona periférica, que está aqui demonstrada, e que fica aqui a bexiga, que é o reto, e aqui a zona periférica, né? Que fica bem próxima ao reto. Nós também temos a zona central, que fica ali bem ao redor, né, do canal que sai da bexiga. E nós temos aqui a zona de transição, que fica bem próxima a essa zona central. E nós temos também a região do estroma fibromuscular anterior, certo? Que fica aqui contrário
a zona periférica, né? A zona periférica ela fica mais próxima ao reto e essa região do estroma fibromuscular anterior fica mais anterior ao corpo, né? Fica aqui na frente. Essas zonas elas vão ser importantes para que a gente diferencie algumas condições que acabam, né, por afetar a próstata. A próstata, ela vão ter três condições principais que vão afetá-las, que são as inflamações, a hiperplasia e o câncer. E a gente vai falar aqui rapidinho sobre cada uma delas. A inflamação da próstata, né, ela é chamada de prostatite e ela pode ser dividida principalmente em três tipos, em bacteriana, em abacteriana e em granulomatosa. Certo? A bacteriana, como já se diz, né, vai ter como características principais as presenças de bactéria, então vão ser notados elementos inflamatórios, né, como os leucócitos, mas também vai existir a presença lá de bactéria, que é o que vai diferenciar principalmente da abacteriana, onde vai existir todas as características de inflamação, mas não vai existir a presença de bactéria. Tanto nas condições bacterianas quanto abacterianas, são colhidas secreções prostáticas, né, e são realizados alguns exames, onde no caso, né, vai ser verificado a quantidade de leucócitos, que geralmente é superior a 10 leucócitos por campo, e na bacteriana vai ser realizado, né, a cultura, e a cultura vai demonstrar a presença de bactérias, e na abacteriana, essa cultura ela vai dar negativa. Na bacteriana, geralmente, os micro-organismos responsáveis são aqueles mesmos responsáveis pelas infecções urinárias, onde aí a gente vai ter, né, disparado a E. coli, mas também outras bactérias comuns, como os enterococos, né, e os estafilococos. A inflamação granulomatosa, né, ela geralmente ela é uma evolução de outros tipos inflamatórios, como tanto da bacteriana quanto da bacteriana. E aí, nesses casos, vai existir a formação de granulomas, né, por isso o nome, e a próstata ela vai ter um formato mais endurecido e nodular, o que pode muitas vezes até ser confundido, por exemplo, com o câncer de próstata, né? Uma das causas mais comuns desse tipo de inflamação granulomatosa é um tratamento que existe para câncer de bexiga, onde há uma inserção de cepas beta-HCG, né, dessa micobactéria, e como consequência, né, dessa inserção dessas cepas, pode acabar acontecendo essa inflamação prostática. Mas aí, nesses casos, né, se sabe que é pelo tratamento do câncer e não exige investigação de origem. Mas pode acontecer, né, por outros motivos também. A hiperplasia prostática, ela é algo extremamente comum, né? Comum ao envelhecimento masculino. Então, a partir dos 50 anos de idade, é muito comum que aconteça esse aumento da próstata, né, que a gente chama de um aumento benigno da próstata. E conforme vai acontecendo o aumento da idade, né, aumenta-se também a probabilidade do desenvolvimento dessa hiperplasia. Existem estudos, né, que comprovam que essa porcentagem é de 70% para homens de 60 anos e de 90% para homens, né, a partir dos 80 anos. Então, a gente vê que isso é algo bem comum, né? A região que geralmente está aumentada na hiperplasia prostática é a região do estroma prostático, certo? E geralmente vai acontecer, né, vai resultar na formação de nódulos grandes, que geralmente acabam bloqueando a região que fica ali próximo da uretra, né, o que vai representar pela dificuldade que os homens, né, eles acabam, os homens mais velhos principalmente, pelo desenvolvimento dessa hiperplasia,
pode começar a apresentar problemas na hora de urinar, porque esses nódulos eles acabam comprimindo, né, e estreitando o canal uretral. Acredita-se que, né, a origem para essa hiperplasia é tanto um aumento no número das células, né, daquela região, como também um prejuízo da sua morte celular, o que vai fazer com que, além, né, do aumento dessas células, elas acabem perdendo a capacidade de morte e durem muito mais tempo. E aí, né, vai existir a formação desses nódulos e de todas as consequências relacionadas a essa hiperplasia. Geralmente, os aspectos clínicos, né, estão associados a essa diminuição do canal uretral, né? O aumento da frequência urinária, noctúria, dificuldade em iniciar e interromper o fluxo de urina, gotejamento, dor ao urinar, né, que a gente chama de disúria, maior risco de desenvolver infecções, né, tanto de bexiga quanto a um nível mais alto, né, que seriam dos rins, e também a retenção urinária. Essa retenção urinária tem que se ter um cuidado, né, porque ela pode ser uma retenção urinária grave, né, e aguda. E aí, nesses casos, vai acontecer a parada total da saída da urina. E nesses casos, vai ser, né, necessário a inserção de um catéter para que essa urina ela consiga sair. Então, ela é classificada como uma situação de emergência médica. Ainda falando da próstata, uma das condições também que pode afetar, né, essa região em uma das que vai gerar consequências mais graves é o adenocarcinoma de próstata. O adenocarcinoma de próstata é uma das causas de câncer mais comum em homens, né? Aqui no Brasil representa 31% dos casos de câncer em pessoas do sexo masculino. Esse é um número, né, que chama bastante atenção quando a gente sabe da variedade de câncer, né, que existe. Geralmente ela vai surgir na zona periférica, certo? Que se vocês lembram lá daquela imagenzinha que eu coloquei, a zona periférica é aquela zona que fica mais próxima ao reto. E por isso que o exame de toque retal é um exame tão importante para o diagnóstico do câncer de próstata, né? Porque como vai ficar naquela região da próstata, né, que fica bem próxima ao reto, ao inserir o dedo através do reto, você consegue sentir as características da próstata. E através do exame de toque, pode ser sentido algumas alterações e essas alterações elas serem um indicativo mais forte do adenocarcinoma. E aí passaria, né, para um exame um pouco mais invasivo, né, que seria o ideal fazer uma biópsia. Geralmente, esse adenocarcinoma de próstata, ele pode ser, ele é assintomático e as características iniciais, né, desse tipo de câncer, quando não é assintomático, são características muito parecidas com infecções urinárias ou até com a hiperplasia prostática benigna, o que faz com que muitos homens acabem negligenciando esses sintomas, né, e não procurem um atendimento médico. Geralmente, o que ajuda na detecção desse tipo de câncer, como eu já falei, é o exame de toque retal, né, e a elevação do nível sérico de PSA, que a gente vai já falar um pouquinho sobre esse exame. Quando aparece, né, alguns sinais e sintomas desse adenocarcinoma, como eu falei, são sintomas um pouco mais gerais e não significa que vão acontecer todos e nem significa que eles irão aparecer, né? Mas quando aparece, por exemplo, dificuldade para urinar, um jato um pouco mais fraco, pode aparecer a incapacidade de urinar, queimação nas pernas, algumas dores, né, na região é similar a pequenas ferroadas, pode aparecer sangue, alguns sintomas mais gerais, como por exemplo o cansaço, a exaustão, pode aparecer um aumento na frequência urinária, que pode ser maior à noite, pode acontecer disfunção erétil, fraqueza, dor lombar
e dor na região pélvica. Mas como eu já falei, esses sinais e sintomas não necessariamente eles precisam aparecer, e quando eles aparecem de uma forma muito tardia a doença, né? E aí esse adenocarcinoma, ele já vai estar bem avançado. Por isso que é indicado, né, que homens a partir dos 45 anos, eles realizem o exame de toque retal. E quando existe algum caso na família, né, ou algum outro indício de uma maior probabilidade, né, de desenvolvimento desse tipo de câncer, a partir dos 40 anos. O PSA, que é o antígeno prostático específico, certo? Ele é um importante exame tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento do câncer de próstata. Esse antígeno, ele é um produto, certo, da próstata, que é secretado normalmente no sêmen e que serve para liquefazer o coágulo seminal. Só que além de estar presente no sêmen, ele também está na corrente sanguínea e é através, né, do exame onde é colhido o sangue, onde é feita essa dosagem desse antígeno. Porém, além do valor de referência, outras coisas vão ser muito importantes para você definir se esse PSA ele significa alguma coisa ou não, né? Se ele está ali tendo alguma relação com o adenocarcinoma ou não. É muito importante levar em consideração a idade do paciente, porque a gente já viu que é comum que homens mais velhos eles apresentem uma hiperplasia benigna, né, da próstata. E geralmente, homens, né, com hiperplasia, eles aumentam a quantidade de PSA. Outra coisa que é importante é que existe o PSA livre e o PSA total. E existe também a relação entre PSA livre e PSA total. Geralmente, essa relação, né, em pessoas com adenocarcinoma, ela se apresenta um número menor que 20. Esse número ele fica ali por volta de 20, né, como um ponto de corte entre a relação PSA livre e PSA total. Se esse número ficar acima de 20, é mais comum que seja uma hiperplasia, né, ou que não tenha nada. Se esse número ficar abaixo de 20, quanto mais abaixo de 20, maior o indício de ser um adenocarcinoma. Lembrando que esse exame, ele não é um exame específico, né? Ele só dá um rumo, né, diagnóstico para que sejam feitos os outros exames. Outra coisa que deve ser levada em consideração é a relação desses valores com o volume da glândula, né? Porque pode ter os casos de hiperplasia benigna, e também a velocidade com que esse PSA se altera, né? Então, alguns casos é recomendado que esse exame seja feito de 5 em 5 ou 6 em 6 meses, e aí vai se observando se existe alguma mudança brusca, né? Mesmo que esse valor ele continue dentro dos valores de referência, se ele estiver aumentando muito rápido, em pouco tempo, também pode ser um sinal do adenocarcinoma. Mas é muito importante que seja realizado o exame de toque retal, né? E também, diante dos resultados, pode ir para alguns exames mais invasivos, como é o caso da biópsia. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre o sistema genital masculino e até o próximo vídeo.